No vídeo de hoje eu vou atender o pedido de uma seguidora, de uma irmã muito querida, e fazer um comentário sobre esse livro aqui, um livro pelo qual eu tenho um carinho muito especial, o livro Como Pregar, do meu querido pai espiritual, Padre Diego Jaramillo. Ele é um sacerdote colombiano, sacerdote odista da Congregação de Jesus e Maria, que preside uma corporação carismática chamado Minuto de Dios, fica na Colômbia, e tem um trabalho muito sólido de evangelização e também de promoção social, de promoção humana, também na área da educação, envolvendo diversas escolas, universidade, há um bairro inteiro com esse nome, Minuto de Dios, e toda uma série de trabalhos, como disse, na área da evangelização e na área da promoção humana, tudo fruto a partir da experiência da renovação carismática católica. E eu disse que esse livro eu tenho um carinho muito especial por ele, além da própria pessoa, né, do Padre Diego, que eu traduzi. Esse foi o primeiro livro que eu tive a graça de traduzir lá pelo ano de 2013, e de lá para diante traduzi tantos outros. Só do Padre Diego traduzi 4 livros, além dos que eu escrevi, enfim. Então esse foi o livro em que eu entrei, vamos dizer assim, no mercado editorial católico. E esse livro, Como Pregar, ele é um livro basilar, eu diria que um livro de cabeceira, para todos aqueles que exercem ou que desejam exercer o ministério da pregação, o ministério do anúncio da palavra de Deus. Porque ele vai desde a parte mais rudimentar, mais elementar do que é a pregação, até elementos de técnicas de como pregar, inclusive já de maneira visionária. Esse livro ele originalmente é dos anos 2000 e eu traduzi em 2013. Então já nos anos 2000, o Padre Diego ele falava do que ele chamou de teleevangelizador ou telepregador. Imagina hoje, né, que nós temos aí redes sociais, YouTube, Instagram. Veja que na época que ele escreveu, nos anos 2000, não tínhamos as redes sociais. E ele já falava dessa questão de evangelizar pelos meios de comunicação. Naturalmente, vislumbrando ali somente TV e rádio, mas essa teleevangelização, a evangelização midiática, ela abrangeu naturalmente tantas outras áreas. Então é um livro realmente visionário, em que ele contempla inclusive essas áreas. Mas já no começo, no primeiro capítulo, ele faz um disclaimer, um alerta para os pregadores, para nós pregadores. Antes de tudo, o pregador ele é chamado a ser testemunha. Deus não nos chama a sermos exegetas, biblistas, teólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, doutores, mestres e assim por diante. Obviamente, se ao longo da caminhada nosso Senhor assim nos formar, ou seja, se ao longo da caminhada a gente conseguir aí fazer mestrado, doutorado, virarmos teólogos, biblistas ou qualquer outra área de formação, louvado seja Deus. Mas antes e primeiro de tudo, Padre Diego Jaramillo nos faz um alerta. O pregador, ele é chamado a ser testemunha. Deixa eu enquadrar aqui, ó. Por isso ele começa o seu primeiro capítulo fazendo uma belíssima catequese e reflexão do sentido bíblico, evangélico, né, da partir dos evangelhos, o sentido do que é ser testemunha. Essa é uma belíssima catequese que o Padre Diego nos faz já no seu primeiro capítulo. Colocando então isso por base, compreendendo a importância de ser testemunha, e isso envolve testemunho de vida, uma vida moral, reta, justa, autêntica, anunciando com o nosso dia a dia, com a nossa coerência, com a nossa vida, o evangelho vivido de Jesus. Essa pregação, essa palavra vivida e interiorizada em nós, ela nos leva também a um compromisso de anunciar. E aí o segundo capítulo nos fala do compromisso ao pregar. É um outro capítulo também muito rico e que ele nos dá o exemplo de também do testemunho de vida, mas desse comprometimento com a palavra, ou seja, não negar as oportunidades de anunciar o evangelho e de pregar em todos os lugares. Aí ele faz toda uma catequese a partir da Sagrada Escritura, tirando do exemplo dos apóstolos e do seu comprometimento ao ponto de gastar-se pela palavra e pelo bem da evangelização. Um outro capítulo interessante que me chama muito a atenção é o capítulo 4. Aqui o Padre Diego ele faz uma relação muito séria e muito interessante
sobre a pregação e a cura. Isso mesmo. Uma pregação autêntica, uma pregação inspirada, uma pregação ungida, ela é um forte elemento e meio de cura para aqueles que a escutam. Na realidade, é inclusive meio de cura e libertação para nós, em primeiro lugar, para o pregador, né? Ele é o primeiro a escutar, a viver, a experimentar a palavra de Deus. E aquela palavra proclamada, anunciada no poder do Espírito Santo, ela é uma palavra curadora, ela é uma palavra libertadora. E como sempre é costume do Padre Diego, ele faz todo um recorrido, né? Ele percorre para explicar e argumentar a ideia nos seus capítulos, todo um percurso pela Sagrada Escritura, portanto mostrando aqui um forte embasamento bíblico, mas também caminhando pela teologia, pela história da igreja, pela patrística, pela vida dos santos. Esse capítulo 4, em particular, ele faz uma belíssima catequese dessa relação entre a pregação e essa palavra proclamada, a palavra anunciada e a palavra que é o próprio Jesus como um poder curador e libertador naqueles que escutam. Portanto, na Assembleia, aqueles irmãos e irmãs a quem nós iremos nos dirigir enquanto pregadores da palavra de Deus. E, obviamente, esse ministério da palavra e ministério da cura está ancorado no próprio ministério de Jesus. Aí me lembra uma expressão que eu ouvi uma vez do Frei Cardeal Raniero Cantalamessa, falando de santidade, que nós somos santos no santo. Nós nos apropriamos da santidade de Jesus para nos tornarmos santos nele. E essa apropriação, nosso Senhor mesmo a quer, que nós tomemos dele, né? Ser santos no santo. É mais ou menos por aí. Quando vamos pregar e anunciar a palavra, essa palavra com poder, que cura e que liberta, é nos espelhando e nos apropriando do próprio ministério de Jesus, que anunciou a palavra e que curou e libertou a tantas pessoas. Um outro elemento interessante, chegamos aqui no capítulo 6, que a pregação, ela é um processo de evangelização. E olha que curioso, nós podemos pensar que há uma equivalência já quase que natural de que pregação é evangelização. Mas nós, seres humanos, conseguimos fazer umas separações que não deveriam ser feitas, porque nós podemos pregar sem evangelizar. Ou seja, nós podemos falar de Deus, falar da Escritura, explicar as Escrituras, mas aquela palavra não tem impacto nas pessoas que nos escutam, não mudam a vida, não convertem, não transformam, logo não faz o Evangelho chegar no coração do homem e da mulher de hoje. Portanto, a pregação ela acaba não sendo evangelização. Então é importante esse capítulo 6 que o Padre Diego chama a atenção para esse elemento, que a nossa pregação ela deve ser autenticamente evangelizadora. E aí ele faz toda uma catequese bela sobre evangelização, nos explicando o que é o querigma, aquele anúncio do amor de Deus, aquele primeiro anúncio que transforma, toca, cura, converte e santifica o coração daqueles que escutam a palavra de Deus anunciada. É uma belíssima catequese, uma belíssima reflexão. Bom, avançando aqui mais um pouco, o que mais que eu separei para poder conversar com vocês. O capítulo 9, é um capítulo muito belo também, em que ele fala de escola de pregadores. É interessante o paralelo com a liderança, por exemplo. Toda aula de liderança, formação que fazemos, também na renovação, nós falamos que um líder, ele deve ser gerador de outros líderes. Portanto, formar novos líderes, criar uma escola de liderança nesse sentido. De maneira análoga, um pregador, de alguma forma, ele também deve espelhar outros pregadores, inspirar outros pregadores, formar outros pregadores. Portanto, há uma missão não só de anunciar a palavra de Deus, mas também de formar outros irmãos e irmãs que preguem, que anunciem a palavra do Senhor, portanto, de formar uma escola de pregadores, nesse sentido de formar outras pessoas aptas para a pregação do Evangelho. Esse é um elemento muito interessante. Capítulo 10, tem uma expressão que eu acho belíssima e eu sempre gosto de replicar, que é criatividade evangelizadora ou inteligência evangelizadora. Ora, quem nos dá a criatividade para evangelizar? É o Espírito Santo.
para trazer aquela verdade tão antiga e sempre nova, com novos meios, com novos métodos, com um novo ardor, como tão bem nos ensinava e nos falava o Papa João Paulo II acerca da nova evangelização. Ou seja, trazer a verdade bimilenar da igreja, trazer a profundidade da escritura, mas de maneira nova. Por exemplo, podemos lançar aqui mão de ilustrações, de exemplos, de anedotas, de comparações, lançar mão das ciências humanas, ciências naturais, e tanto da literatura, do cinema, da cultura pop, inclusive, e trazer tudo isso com ilustrações para tornar a palavra de Deus clara, autêntica, cada vez mais renovada e viva na mente e no coração das pessoas que escutarão. Então, pedir a Deus, quando vamos preparar nossa pregação, quando estamos orando com a Sagrada Escritura, como transmitir aquela palavra, que exemplo mais adequado para ilustrar, qual anedota, qual história, qual comparação e assim por diante, qual correlação fazer para que aquela palavra, aquela mensagem seja anunciada de maneira clara, que a pessoa compreenda, absorva e viva aquela palavra anunciada. Portanto, pedir ao Espírito Santo a criatividade evangelizadora. E o capítulo 12 tem uma particularidade muito interessante em que ele nos fala da linguagem da pregação. Ora, ok, eu já rezei, já tenho o tema para pregar, já preparei o meu roteiro, agora eu estou para me colocar diante da Assembleia, aquela parcela do povo de Deus, e anunciar a palavra de Deus. Como eu vou anunciar essa palavra? Padre Diego nos dá aqui então algumas orientações. Primeiro, que essa palavra, essa linguagem, seja uma linguagem familiar. Conhecer as pessoas às quais vamos nos dirigir. E aí ele traz uma expressão muito bela. Ele diz assim: antes de ensinar inglês a João, eu tenho que saber quem é João. Então, saber para quem vai se dirigir. Se vai pregar para um público jovem, para um público mais adulto, se é misto, se é de casais, se é só para homens, para mulheres, se vai pregar para sacerdotes, para leigos, pessoas de caminhada, recém-convertidas e assim por diante. Então, a partir desse conhecimento do público, a nossa linguagem, os exemplos que vamos dar, as comparações, tudo isso vai ganhar um novo relevo a partir da consideração do público ao qual nós nos dirigimos. E que a nossa linguagem ela seja, portanto, uma linguagem familiar, como diz o Padre Diego. Um outro exemplo que ele nos diz e nos chama a atenção é que a nossa linguagem seja respeitosa. Sim, por mais que a gente conte alguma anedota, que use do bom humor na pregação, de exemplos, dessa intimidade e familiaridade com a Assembleia, nunca podemos perder do horizonte que anunciamos, não com uma palavra qualquer, mas anunciamos a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor. Portanto, a nossa linguagem deve ser respeitosa. Por mais que usemos uma linguagem coloquial, uma linguagem íntima e familiar com as pessoas, nunca usar algo jocoso, de baixo calão e assim por diante. Portanto, sempre manter uma linguagem simples, uma linguagem familiar e uma linguagem sobremaneira respeitosa. Mas um outro tipo de linguagem também é que a nossa linguagem seja viva. E aí ele nos dá um exemplo assim, uma palavra que eu diria que é chocante. Nós não somos anunciadores da derrota de Jesus, mas somos anunciadores da vitória de nosso Senhor. Portanto, que a nossa palavra seja viva, vivaz, eloquente, alegre, forte, vibrante. A nossa linguagem tem que ser, portanto, viva. Não estou aqui falando de grito, de arroubos exagerados. Óbvio que tem os momentos de altos e aquele momento de linguagem mais branda, mais plácida, mais tranquila. Mas a linguagem viva no sentido de proclamamos Jesus que está vivo e ressuscitado no meio de nós. E aí, já para finalizar no capítulo 14, ele vai nos dar algumas indicações de como nos preparar para pregar. Anota essa parte que ela é fundamental. Primeiro de tudo, obviamente, tudo começa com a oração, com a escuta do Senhor, da sua palavra. Então nós precisamos também ler a palavra, na Bíblia, na Escritura. Então, pregador que não lê a Bíblia não deveria nem pregar.
Uma vez ouvi essa expressão da Emi Nogueira, uma grande pregadora e escritora católica que eu admiro demais. Pregador que não lê a Escritura, que não reza com a palavra de Deus, deveria ser proibido de pregar. Porque vai pregar, vai dar de quê? Vai dar de si mesmo. Não vai dar de Deus. Portanto, termos intimidade com a palavra de Deus. Termos intimidade com a Sagrada Escritura. E a partir da intimidade com a Sagrada Escritura, também escutarmos a Deus na oração. Portanto, além de escutar a Deus na Escritura, na oração, o que nos exige e nos convida a uma intimidade com Deus, ao encontro pessoal e renovado com Jesus. Portanto, exige de nós, pregadores da palavra de Deus, vida íntima com o Senhor, vida profunda de oração. Um outro elemento que o Padre Diego nos diz é também ler a palavra nos acontecimentos, para que a Sagrada Escritura ela alcance e não seja descolada das realidades temporais, das realidades do homem e da mulher de hoje. Aí ele faz uma citação interessante de um teólogo protestante, Karl Barth. Essa frase eu acho bem bacana, que diz: 2 livros são essenciais aos pregadores, a Bíblia e o jornal. Bom, ele era protestante, como católico, nós adicionamos ainda, claro, o catecismo. Estamos ancorados na doutrina, na escritura, no magistério, mas também trazendo todo esse tesouro, todo esse arcabouço e aplicar ao cotidiano do homem e da mulher de hoje. Enxergar os acontecimentos e olhar aquilo com uma ótica espiritual. Eu gosto de fazer uma comparação. Quando nós vemos, por exemplo, um músico, ele vê os acontecimentos, os sofrimentos, a realidade dura da vida e aquilo transforma em música. O pregador olha para essas mesmas realidades e pensa, isso dá uma pregação. Outro elemento também é situarmos-nos na igreja. Pregar aquilo que está de acordo com a doutrina, com o magistério da nossa fé, da nossa igreja. Esse é um outro elemento fundamental. Finalizando quase, também personalizar a mensagem. Ou seja, cada pregador tem um jeito próprio também de se expressar. Deus ele usa, ele se vale das nossas próprias características. Se eu sou mais expansivo, se eu sou mais retraído, um pouco mais tímido ou mais vibrante, Deus ele se vale, inclusive da nossa cultura, da nossa extensão, experiência de vida, experiência cultural, mais simples, mais profunda ou não, e assim por diante. É natural que no começo a gente acabe imitando um ou outro pregador, porque a gente modela, tem de exemplo, admira, mas é importante que nós pregadores temos o nosso próprio caminho revelado pelo Senhor, a nossa própria identidade colocada diante de Deus, e cada pregador tem o seu jeito próprio de anunciar aquela palavra. Naturalmente, sempre ancorada e amparada na Escritura, no magistério, na tradição. Nós falamos também a uma comunidade concreta, ou seja, o pregador não prega ideias, abstrações, mas ele se dirige a uma comunidade real, a uma comunidade autêntica, concreta. Portanto, o pregador ele se dirige a pessoas de carne e osso, a pessoas reais. Não falamos de abstração. O evangelho pode se tornar real hoje, agora, já, se abrirmos o nosso coração. Então nós pregamos a uma comunidade concreta. E aí, finalizando esse capítulo, ele traz algo que na renovação, nas oficinas de pregadores, falamos bastante, que é sobre o roteiro de pregação. Ele nos convida a organizar as nossas ideias. E o Padre Diego ele gosta muito de dividir pelo menos em 3 partes, né? Um começo, um meio e um fim. Portanto, é a roteirização que nós tanto e tão bem gostamos de falar na renovação carismática católica. E ao apresentar a mensagem, podemos fazê-la de várias formas. Por exemplo, ele traz aqui alguns métodos empregados pelos pregadores. Fazer o que ele chama de paráfrase bíblica. O que é isso? Quando nós pegamos um texto bíblico e vamos explicando frase por frase. Eu leio uma frase, explico. Leio uma frase e explico. É um método, é uma abordagem. Ou se pode fazer uma análise teológica. Há que se ter o cuidado
de não transformar a pregação querigmática numa aula de teologia. Mas tendo esse cuidado, é também um recurso válido e interessante. Podemos fazer ainda a chamada a revisão de vida, em que pregamos aquele trecho, sobretudo do Evangelho, e aplicamos à vida nossa, de hoje, atual, cotidiana, fazendo-nos perguntas. E nós, e você, e eu, como está com essa realidade que Jesus apresenta no Evangelho? Então faz essa comparação entre a revisão de vida. Podemos fazer o que ele chama de homilia dialogada. Isso vale para pequenas assembleias em que eu posso fazer a pregação, perguntar para uma pessoa, para outra, o que ela acha, como está naquela realidade, o que ela pensa daquilo, escuta, e a partir do que ela dá como devolutiva, continuamos a pregação e assim por diante. Então, temos vários métodos, vários meios de anunciar a palavra de Deus. Nesse livro aqui, o Padre Diego ele nos dá alguns insights, algumas indicações. É um livro que eu recomendo como livro de cabeceira para todo pregador. Eu diria que ele é um livro muito completo, em que ele vai desde os rudimentos do que é a pregação, nos dando exercícios práticos do exercício da pregação, até a parte, eu diria, mistagógica, ou seja, a parte que o pregador ele entra e convida as pessoas a entrar no mistério da palavra de Deus, no mistério do próprio Deus e da igreja. É um livro belíssimo, como disse, eu tive a graça de traduzi-lo, publicar pela Renovação Carismática, e foi o primeiro livro que eu traduzi na minha vida lá em 2013, um livro que eu ainda tenho um grande carinho e ainda hoje ele segue fazendo muito bem. Espero que você tenha gostado dessa pequena resenha, desse bate-papo sobre esse livro, Como Pregar. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha, comenta, passa esse vídeo para os seus amigos, para que essa mensagem possa alcançar ainda mais pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe.